Estimados seguidores, saudações. Sejam todos bem-vindos à 9ª edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes se conectam, partilham e juntos crescem, com o intuito de aumentar a sensibilização para a construção de uma comunidade, uma sociedade de liderança e também com uma forma de induzir ao desenvolvimento pessoal e profissional dos líderes. A abordagem que nós seguimos é inspirada no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, em que atraímos para aqui, para este espaço, líderes que se destacam nas mais diversas áreas, esferas de atividade socioeconômico, político, cultural, para partilharem a nós de forma induzida as suas lições de liderança, descrevendo quais são os percursos que passaram ao longo de toda a sua trajetória de liderança até esta parte e qual é a visão daqui para o futuro. Temos como convidada para hoje a nossa líder Hortência Franco, ela que é formada em ciência política e possui muitos skills, vou mencionar alguns, nomeadamente comunicação social para desenvolvimento, é também ativista social de direitos humanos das mulheres, para assuntos também sociopolítico e educação sobre saúde sexual e reprodutiva da rapariga. Hortência Franco, seja bem-vinda a este espaço. Vou deixar naturalmente que se apresente a apresentação para si e como uma primeira curiosidade para lhe ajudar nesta apresentação, como é que a Hortência costuma apresentar-se em poucas palavras, dado que por esta descrição a formação é uma área, depois o percurso, as ocupações, então elas versam-se diferentes áreas. Como é que se apresenta de uma forma clara e perceptível para nós os outros? Boa tarde a todos que nos acompanham e os que já seguem o canal e todas as páginas do Chá. Primeiro, é um prazer imenso para mim estar aqui neste espaço. Como eu já tinha mencionado, já vieram aqui vários líderes e é um orgulho imenso poder ser considerada também para um espaço como este. Bom, definir-me em poucas palavras é um pouco difícil, sempre é, né? Porque eu sou um conjunto de várias coisas e uma trajetória que vem se construindo desde pequena, que a minha identidade é muito influenciada pelos meus pais, mas se for mesmo para ter que ir em poucas palavras, eu sou ativista social e identifico-me bastante com a promoção dos direitos humanos no geral, mas em particular direitos humanos das mulheres, como já tinha mencionado, e pronto, estou muito particularmente interessada com comunicação social para o desenvolvimento e tenho a felicidade de trabalhar neste momento com isso e é um prazer imenso, como já tinha dito, poder estar aqui e partilhar um pouco sobre o que isso representa, de que forma tem contribuído para o desenvolvimento comunitário, que é algo que também me interessa em particular. Muito bem. Hortência, como é que a sua ocupação atual se conecta com o seu propósito de vida? Bom, como eu costumo dizer, eu adoro particularmente o que eu faço e de certa forma isso chega a fazer parte da minha vida e da minha identidade, então eu diria que estou a trabalhar neste momento com a promoção de igualdade de gênero. Como eu já tinha dito, o meu interesse é muito focado para a promoção de direitos humanos das mulheres. Então, eu trabalho com isso, mas com uma abordagem específica, que é através da educação sobre saúde menstrual e saúde sexual e reprodutiva no geral, e também a promoção de acesso a alternativas de gestão menstrual para raparigas, particularmente em situações de vulnerabilidade. E se for para conectar isto com o meu propósito de vida, eu diria que sou uma pessoa que primeiro se identifica como ativista social porque eu não me conformo com as várias situações de desigualdade e injustiças sociais e levo isso para uma questão mesmo pessoal, de vida. O que eu passo, por exemplo, se eu estou numa terminal de autocarros para poder conseguir o transporte para voltar para casa, todos os desafios com os quais eu tenho que me debater ou os desafios que eu vejo outras pessoas a debaterem-se, tudo isso para mim é algo que eu levo mesmo a título pessoal e os vários aspectos que eu vejo
com os quais raparigas e mulheres debatem-se todos os dias pela natureza patriarcal do sistema em que nós nos encontramos, são coisas que também, para mim, tocam-me a título bastante pessoal e por isso que eu digo que está diretamente conectado com o que eu faço agora, porque o que eu faço agora é tentar garantir que mulheres que não têm acesso a espaços de tomada de decisão, a espaços de apresentação das suas escolhas e preferências, possam, de certa forma, ter essas escolhas e preferências representadas, porque em Moçambique as desigualdades de género é algo inquestionável e não precisamos estar aqui a linkar, porque todos nós conseguimos ver e, acima de tudo, conseguimos ver os efeitos que isso tem nas vidas das mulheres. Então, para mim, poder, de certa forma, contribuir para que esses desafios sejam minimizados e possamos cada vez mais construir um Moçambique, um mundo no geral mais equilibrado em gênero, é um privilégio imenso e por isso mesmo que eu faço tudo de coração completo mesmo, porque é mais do que um trabalho para mim, mas é mesmo um propósito e uma missão de vida no geral. Muito bem. Qual é a ambição que a Hortência persegue ao se envolver como uma causa de vida, observando várias injustiças, opressões, situações com que as pessoas menos favorecidas passam, que depois acaba por roçarem-se no seu próprio íntimo, como se fosse, como se estivessem a ferir a si própria. Quais são, por assim dizer, qual é a relação causa-efeito? Então, bom, se calhar começando do início, né? A minha ambição, ou a coisa com a qual eu sonho todos os dias quando eu vou me deitar e a primeira em que penso ao me levantar, é mesmo construir um mundo em que nós possamos todos exercer os nossos direitos humanos tal como eles foram definidos e que questões como classe social, raça, gênero e todos estes aspectos que muitas vezes colocam e tornam-nos prisioneiros nos nossos próprios corpos e nas nossas formas de ser, sejam cada vez mais eliminadas e que nós possamos viver num mundo cada vez mais equilibrado e mais justo, né? Eu costumo contar uma história sobre como eu comecei a ser ativista social, que era mesmo quando eu era bem pequena, estava na altura a frequentar ainda o ensino primário. O evento que me ocorre assim, mais foi quando eu estava na 7ª classe. Então nós geralmente tínhamos atividades extracurriculares, tínhamos que contribuir para o desenvolvimento comunitário e da escola também. Tínhamos encontros em que discutíamos vários temas e que era uma tentativa também da escola de trazer os mais novos a começar a desenvolver espírito de cidadania e um pouco mais de consciência em relação a aspectos que preocupam a sociedade ou a comunidade em particular, né? Então, eu lembro-me que nós tínhamos jornadas de limpeza, então apontavam-se sempre a turmas que liderariam as jornadas de limpeza e pronto, eu naquela altura notei que havia uma tendência dos chefes de turma de mobilizar os colegas para participar nas jornadas de limpeza. Entretanto, os chefes de turma não participavam nas jornadas ou pelo menos não contribuíam ativamente. Na altura, por acaso, também era chefe de turma e incomodava-me bastante que eu visse algumas pessoas que não se juntassem à tarefa. Então eu decidi começar um movimento e fazer um abaixo-assinado. Eu era bem nova e hoje em dia eu me pergunto como naquela altura já qual tinha... é a idade mais ou menos? Bom, na 7ª classe, suponho que 12 anos. Sim, devia ter 12 anos, sim. Então, eu propus que se fizesse um abaixo-assinado. Levei lá uma lista e fiz circular nas salas de turma. Claro que eu não fiz isto sozinha, tinha pessoas ao meu lado. Fizemos circular listas de pessoas que confirmavam e afirmavam que, de fato, os chefes de turma de determinadas salas, determinadas turmas, não participavam nas atividades como era suposto que o fizessem. E depois de se fazer este abaixo-assinado, eu fui apresentar aos diretores de turma que isto estava a acontecer e eu, na altura, estava a exigir que algo fosse feito, que estes chefes de turma fossem responsabilizados. De fato, tem algo lá que foi feito, mas hoje em dia eu reflito muito sobre isto porque isto espelha o quanto
o espírito de não conformidade com as injustiças sociais pode ser desenvolvido desde cedo. Quando nós somos capazes de ignorar coisas que nos incomodam e que prejudicam a nossa convivência enquanto grupo, de certa forma, com muita dificuldade, nós depois, mais à frente, quando formos mais crescidos, quando tivermos colhido mais experiências, estaremos em condições de representar estes interesses. Então, desde aquela altura, eu sempre procurei garantir que defendamos os direitos, porque é importante defender os direitos, mas isso não significa que vamos deixar de salientar os deveres que todos temos enquanto parte de um grupo, parte de um coletivo, e é isso que eu levo para a minha vida até o presente, não é? E garantir que, porque o fato de nós nos preocuparmos muitas vezes com os grupos mais vulnerabilizados não quer dizer que temos que ignorar os outros que são os privilegiados, porque a forma de nós encontrarmos um ponto ótimo é equilibrando estes dois grupos, redistribuindo a forma como nós aplicamos e defendemos os direitos, mas também respondemos aos deveres. Então, é isso que eu continuo fazendo até agora, e a minha ambição é que realmente nós cheguemos a um ponto em que os direitos possam ser exercidos na sua plenitude, mas que também estejamos todos conscientes dos nossos deveres. Porque se há direitos que são atropelados, é porque tem alguém que não está a cumprir especificamente com os seus deveres. Então, é um pouco nessa linha, se eu não tiver fugido da sua questão. Está no cariz até. Pôs-me aqui a pensar. Nessa altura, na 7ª classe, era chefe de turma, estava em campanha de limpeza e observou que os outros chefes de turma não se envolviam nas atividades de limpeza, mas mobilizavam os colegas, que é a turma, as suas turmas, que eles eram os responsáveis, mas depois eles não se envolviam nessa atividade. Posso assim dizer que, assim, de uma forma seca, fria, que aparentemente ali estava a insurgir-se contra um certo tipo de liderança que parecia-se mais chefia, ser chefe. Exato. Observa isso até os dias de hoje, depara-se com isso, como é que, enquanto uma ativista, como é que contribui ou participa para que não ocorram esse tipo de liderança? Bom, eu costumo dizer que, e diria também agora, que sou bastante privilegiada porque ainda muito nova, comecei a minha juventude fazendo parte de espaços de conversas, espaço de troca de conhecimento, e até agora estou no processo de construção do meu conhecimento através de leitura e exposição a vários contextos que fazem-me entender cada vez mais o que liderança realmente significa, porque o que acontece é que, de fato, existem pessoas que já de nascença têm espírito de liderança, mas a liderança é um exercício que tem que ser nutrido diariamente através de recursos como esses que estamos a falar, que é leitura e escuta ativa, entre outros aspectos que eu podia aqui mencionar. Mas, como eu estava a dizer, eu fui e sou privilegiada por ter tido a oportunidade de fazer parte desses espaços em que se discute o que é liderança, o que é que se parece, mas realmente não necessariamente é liderança, e que fez-me e faz até agora ser muito vigilante em relação à forma como eu atuo e a prestar um pouco mais de atenção à forma como as outras pessoas atuam, né? E não tem como dizer que não existem essas pessoas que muitas vezes têm um estilo que está mais para a chefia, um pouco mais autoritário e menos de criação de coesão e harmonia de grupo, porque realmente existem. Eu, felizmente, não tive que ser muito ou estar muito exposta a esses contextos, porque mesmo agora eu profissionalmente estou inserida num contexto em que eu costumo dizer que tenho o melhor exemplo de liderança que eu podia ter, desde as minhas colegas de trabalho e indo um pouco também para as pessoas que estão hierarquicamente relativamente acima de mim. Nós temos uma referência excelente de liderança, mas isso é porque nós fazemos esse exercício diariamente, não é? E nem todas as pessoas têm oportunidade para fazer esse mesmo exercício. E se for para mencionar alguns espaços que eu
poderei, de certa forma, ter tido exposição a isso foi no contexto acadêmico. Nós temos alguns os professores, docentes, eles são uma referência bastante importante nesse processo de construção de identidade, de conhecimento das pessoas no geral, mas existem aqueles que vão muito para além do seu exercício acadêmico, mas tornam-se referências, inspiração para os seus próprios educandos. E eu devo dizer que a Hortência, que é hoje, que está aqui no chá, é resultado de influências de vários desses docentes e professores que eu tive desde o ensino primário até aqui. Mas também tenho referências de docentes que ou têm uma personalidade que eu identifico como o que eu não quero ser, não é? Porque dentro desse processo eles foram transmitindo princípios com os quais eu não me identifico, né? Então, por exemplo, o estilo de docentes que não se focam muito em inspirar os estudantes a serem mais autônomos, a buscar o conhecimento, mas que, por exemplo, tem o estilo de amedrontar, por exemplo, tornar o processo de aprendizado algo muito assustador, ou que, por exemplo, não são, principalmente no contexto universitário agora, nós temos os professores turbos que não estão ali para fazer o acompanhamento. A verdade é que no ensino superior nós devemos ser um pouco mais independentes, mas isso não significa que não devamos ter acompanhamento. Então, esse tipo de docentes que não estão lá para os alunos para fazer o devido acompanhamento e que dão um sentido negativo deste processo, são pessoas que eu tenho como referência do que eu não quero ser, não é? Porque influência positiva, liderança, são coisas que nós podemos exercer em qualquer lugar, desde casa, em qualquer espaço que nós estivermos. Nós não vamos dizer que em espaços como estes eu quero influenciar as pessoas positivamente e em outros espaços eu não me importo em fazer isso, porque se é um estilo de vida, isso vai transbordar e refletir-se em qualquer espaço que nós estivermos. Mas, em geral, e o que eu volto a repisar é que eu tenho mesmo a sorte de estar em espaços em que nós fazemos o caminho da liderança todos os dias, juntos, lado a lado. E eu acho que isso é importante e também é muito importante, eu acho, a oportunidade de estar aqui nesse espaço excelente e única, porque são conversas como estas que fazem com que estejamos cada vez mais conscientes da importância de nós termos estas discussões, porque se nunca falamos de estilos de liderança, eu não vou saber que se calhar o estilo de liderança que eu tenho não é o melhor para poder trazer ou influenciar as pessoas e trazer os resultados que eu busco trazer, não é? Então, Já agora, duas questões. Okay. Qual é o seu estilo de liderança na ótica dos outros? Okay. O que é que dizem os outros sobre o seu estilo, os teus traços de liderança? E por outro lado, esteve a dizer-nos que as primeiras referências que teve foi em casa. Então, neste polo de mentores, referências que tem, como é que os seus educadores, que tipo de skills os teus educadores te transmitem que tu mais valorizas nos dias de hoje, naquilo que tu és? Ok, perfeito. Espero que os outros concordem com o que eu provavelmente direi aqui. E claro que é difícil caracterizar assim com uma só palavra o estilo de liderança que eu tenho, até porque, novamente, eu não me acho uma líder completa, como eu disse, eu estou no processo de construção e esse é um exercício contínuo e, de novo, eu sou o resultado de pedaços de vários líderes que eu particularmente admiro, mas nesse meu processo de construção eu procuro ser uma pessoa que inspira positivamente as outras pessoas, da mesma forma que eu tenho várias referências e inspirações positivas, mas que também o faz de uma forma muito de colaboração e acompanhamento, porque eu não acredito que saia de mim para as outras pessoas, mas acredito na reciprocidade e na característica processual, né, da liderança. Então, nós podemos liderar em alguns aspectos. Eu posso ter particularmente
características que tendem a influenciar outras pessoas em alguns aspectos, mas acredito que as outras pessoas também têm algo a oferecer a mim. Eu procuro ser sempre essa pessoa, porque eu costumo dizer muito que na vida tudo é sobre interesse. O interesse é que muda. E nós precisamos nos aliar a pessoas que agregam alguma coisa nas nossas vidas. Não é possível eu dizer que eu só ando com o Jaime ou com o Elton por alguma razão vazia. Tem que haver algum aspecto específico que me faz estar perto daquela pessoa. Eu posso querer estar com o Antônio porque ele é muito bom na escuta, né? É uma pessoa que, se eu quiser conversar, vai me ouvir de forma livre e aberta, sem me julgar e sem me fazer bastante questionamentos. Posso querer andar com a Vilma porque é uma pessoa que me inspira, é uma área da vida que me interessa muito. Se calhar ela leia muito sobre saúde sexual e reprodutiva e eu preciso de aprender com ela. Posso andar com o Elton porque ele tem muitos conhecimentos sobre multimídia, sobre gravação e algo que eu também quero aprender. Então, para mim, na vida, tudo é sobre interesse e eu acredito muito na reciprocidade. Então, eu procuro ser esta pessoa que consegue influenciar positivamente as outras pessoas, mas que também se deixa influenciar e não pensar como uma pessoa que já tem os skills todos completos e eu vou simplesmente beber dessas pessoas, ou dizia, as pessoas vão simplesmente beber de mim. E conectando com a segunda questão que me fez sobre as minhas referências, talvez eu mencionaria aqui o meu pai. E um fato engraçado é que eu começo a notar mais a influência do meu pai em mim hoje, neste meu processo de crescimento, porque agora já estou como nós costumamos dizer assim na Júlia, já estou a desmamar do meu pai. Então é agora que eu começo a entender muitos dos princípios e da educação que ele me deu desde nova. E se calhar naquele momento eu ficava a dizer, meu pai é muito chato, meu pai cobra muito de mim. As minhas amigas, as pessoas muito próximas a mim costumam dizer que eu pratico e aparento ter uma boa educação financeira, mas e o professor agora mesmo nesta área, se eu estiver errada é que vai me dizer, mas o que acontece é que eu consigo fazer uma gestão incrível das minhas contas, que é como se eu tivesse tido uma mentoria específica nisto, ou tivesse estudado algo parecido, pelo menos para as minhas contas pessoais, mas hoje em dia eu começo a perceber que isto não vem de um vão. Estas foram coisas que me foram ensinadas pelo meu pai desde que eu era muito pequena. A forma como o que ele me dava para que eu levasse para a escola, meu pai sempre dizia para mim desde que eu era nova, eu não vou dar-te dinheiro de lanche. Eu sei que tu precisas de lanche na escola, então eu vou comprar as coisas que tu precisas e vou deixar aqui em casa. Quer bolacha? Eu vou comprar uma caixa de bolacha para o mês todo. Tu sabes que esta caixa de bolacha que está aqui é para o mês todo. Se por alguma razão, no meio do mês, tu já não tiveres mais, tu vais ter que te virar e ir para a escola sem bolachas, porque eu já fiz a contabilização do que tu precisas estar aqui. Precisas de levar pão, lanche, sandes, alguma coisa, eu vou comprar todos os recursos, deixar aqui em casa. É tua responsabilidade garantir que todos os dias preparas alguma coisa para poder levar para a escola. Eu não vou dar-te dinheiro de lanche. Na altura era muito chato, porque outras colegas tinham dinheiro, podiam comprar tantas outras coisas, besteiras até, que tinha na escola e eu não podia. Eu achava que o meu pai estava a fazer aquilo que estava a punir-me, porque na verdade ele tinha o dinheiro, ele podia dar-me. Mas hoje em dia o fato engraçado é que eu faço a mesma coisa com a minha filha e compreendo a importância desse ensinamento que o meu pai esteve a dar-me, porque nós precisamos de ser pessoas que são capazes de gerir os recursos que têm. Não é? E naquela altura para mim não fazia nenhum sentido, mas hoje em dia faz, e já sou eu a explicar às outras pessoas como melhor fazer a aplicação desses recursos, porque se nós estamos num contexto, principalmente para os mais novos, em que eles têm acesso a dinheiro fácil e um dinheiro que não está especificado o que tem que fazer com aquele dinheiro, a partir dessa altura nós distorcemos a percepção que estas crianças, os mais novos, terão sobre de onde vêm os recursos, como fazer a gestão dos recursos. E hoje em dia eu estou muito grata ao meu pai por ele ter me ensinado isso. E dentre outros vários aspectos, o meu pai influenciou muito
a área de formação, inclusive, que eu segui, já mesmo para corrigir. Eu não sou formada em ciência política, estou ainda no processo de formação, ainda não concluí a minha licenciatura, mas também cheguei aqui a esta escolha por via do meu pai. Que, como eu disse, eu comecei um pouco com princípios de voluntariado, cidadania desde nova. E meu pai sempre foi uma pessoa que prestou muita atenção a isso e sempre ouviu-me, inspirou-me. Quando eu dizia, pai, tem colegas na escola que fazem isso, ele dizia, então, você amanhã vai falar com o teu diretor de turma, vai dizer isto, mas isto, mas isto. Eu era chefe de turma e, geralmente, tanto... Isso vai até o ensino superior, sempre a expectativa é que se tem que, pelo menos os que são mais próximos, que o chefe ou a chefe de turma vai ser uma pessoa que vai ter o papel de acobertar as besteiras que os outros vão fazendo. E eu ficava a dizer, meu pai, minhas amigas pensam que eu não vou escrever o nome delas porque elas estavam a fazer barulho, mas elas são minhas amigas. Ele dizia, você quer escrever o nome delas? Escreva os nomes delas. Então, meu pai sempre foi uma pessoa que apoiou muito e que foi me dando os fundamentos desde que eu era pequena. Quando chegou a altura da conclusão do ensino secundário, eu tinha que finalmente escolher o meu curso para a universidade. Foi ele quem teve o trabalho de olhar para os editais das diferentes universidades públicas, ir me explicando os fundamentos básicos daqueles cursos e ajudar-me nesse processo de fazer a escolha. Então, meu pai foi também uma fonte de orientação vocacional para mim, o que muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso. Então, enfim, se fosse para falar de tudo quanto eu fui particularmente influenciada com meu pai, eu levaria uma eternidade aqui, mas, de fato, ele é uma das maiores figuras que não apenas contribuiu, tem contribuído até agora para me tornar na pessoa que sou e que, de novo, está constantemente no processo de construção. Ok. Hortência, como é que se pode, neste trabalho que tem estado a empreender no campo, voltando já para o campo de trabalho, como é que, qual tem sido a sua experiência neste processo de assegurar uma maior participação em termos de quantidade, e uma melhor prestação das mulheres nos ciclos de tomada de decisão, isso em termos de qualidade? Qual tem sido a sua experiência? Bom, a minha experiência tem sido bastante incrível e também um grande processo de aprendizado, porque de fato nós nos debatemos a nível nacional com a necessidade de primeiro incluir jovens, mas também mulheres em particular, que é o segmento que interessa-me, nos processos de tomada de decisão, em termos de número, porque nós representamos a maioria da população moçambicana, tanto se nos referimos à juventude, mas também às mulheres. Mas outra dimensão também é que tinha mencionado, que é sobre a qualidade de participação, porque não queremos simplesmente dizer que, ok, é 2022, já conseguimos ter 50% de participação, tanto de homens e mulheres, mas também queremos que a participação seja ativa e que ambos grupos tenham influência decisória, não é? Então, e eu sou parte deste processo, inclusive, porque eu quero também, preciso aceder a esses espaços e também contribuir de forma positiva. Como eu disse, desde nova e num processo de inserção ou de começo ainda da minha juventude, eu tive exposição a estes espaços através de movimentos ativistas que procuram garantir que cada vez mais os jovens possam aceder a espaços de tomada de decisão e conhecer os regulamentos e poder trazer as suas opiniões e fazer as suas contribuições nesse processo. Então, de novo, sou privilegiada por isso, porque nem todos os jovens conseguem da mesma forma, mas esta é uma oportunidade para puxar pelos outros, ou pelo menos representar as vozes e as escolhas dos outros jovens que não conseguem estar nestes mesmos espaços. Por isso que eu disse no início que é um privilégio bastante grande para mim poder usar da comunicação para o desenvolvimento social para poder fazer isso. Eu agora
trabalho, como eu tinha dito, especificamente com educação em saúde e higiene menstrual. E é interessante este trabalho porque a saúde e higiene menstrual é dos poucos aspectos que as pessoas consideram que são relevantes para ser discutidos numa mesa, numa quinta-feira à tarde, como hoje, por exemplo. Mas nós procuramos mostrar às pessoas o quanto discussões como estas podem contribuir para o nosso grande interesse, que é o alcance da igualdade de gênero. Como? O fato de nós não termos conversas abertas sobre saúde e higiene menstrual faz com que raparigas e mulheres, a nível nacional, sejam prisioneiras no seu próprio corpo, porque nós estamos num contexto repleto de mitos e tabus, em que em vários espaços acredita-se que, pelo fato de menstruarem, as mulheres estão num estado de impureza e que por isso não podem aceder aos espaços públicos. E não aceder aos espaços públicos inclui também não ir à escola. E quando nós temos uma rapariga ou mulher que mensalmente tem no mínimo 5 dias que não vai à escola, e em um semestre estamos a falar de quase um mês inteiro, em um ano já são 2 meses, nós estamos a dizer que esta mulher está a perder uma parte muito importante do processo de educação e, consequentemente, não estará em condições de opinar, de participar e de concorrer para oportunidades em pé de igualdade com os homens, que não têm que deixar de ter acesso a estes espaços por algo tão natural do seu corpo quanto a menstruação é para as meninas. Então, para nós, conversas e advocar para garantir uma maior educação sobre saúde e higiene menstrual é mais do que simplesmente querer garantir que as meninas se mantenham na escola, é procurar garantir o espaço adequado para promover a igualdade de gênero. Porque nós não podemos falar de igualdade de gênero sem, no mínimo, garantir que aspectos tão naturais quanto a menstruação sejam normalizados e sem garantir que as meninas e as mulheres possam entender que não tem nada de errado com o seu corpo. Na verdade, uma questão como a menstruação é uma das razões pela qual a humanidade é possível, não é? Ela marca o início da idade reprodutiva e se ela não existisse, nossas mães não poderiam ter reproduzido e ninguém de nós poderia estar aqui. Então, este é um aspecto com o qual eu estou bastante comprometida e é uma oportunidade para mim, para garantir que meninas e mulheres possam ter acesso ao espaço privado, que é o espaço familiar básico, que muitas vezes elas são impedidas por um aspecto tão normal das suas vidas, e que por via disso tenham também acesso aos espaços públicos, desde a educação, desde o mercado de trabalho, acesso aos espaços decisórios, políticos particularmente, e com isso eu vejo a minha contribuição. Então, trabalhar com comunicação para mim é algo bastante importante, porque de fato tudo gravita por aqui e é um espaço que nos expõe a mim em particular a vários atores, desde primeiro o grupo, que é o grupo-alvo, que é o grupo afetado, que são raparigas e mulheres particularmente em situação de vulnerabilidade, mas também há outros atores, como os tomadores de decisão a nível do governo, os atores interessados nisto, que são organizações não governamentais, o próprio setor privado, porque se nós queremos procurar uma mudança sistêmica, que é o meu interesse, nós precisamos de garantir que todos estes atores são envolvidos neste processo. Então, é por meio deste aspecto que muitas vezes é esquecido, ignorado, que parece muito pequeno e pouco relevante, que nós conseguimos, na verdade, chegar cada vez mais perto desta grande aspiração que nós temos como nação, mas o mundo em geral, que é de chegar à igualdade de gênero. E a minha contribuição nisto, ainda que seja pequena, para mim é de grande significado. Ok. Qual é a importância da igualdade de gênero, este desiderato, para uma maior humanização e harmonização das pessoas? Falava de paternalismo. Será uma questão mesmo de paternalismo? É locus controle externo? É um problema de autoflagelo, autoexclusão? E qual é a importância desta igualdade de gênero? É uma utopia? Se não, qual é a importância desta igualdade de gênero para um processo de desenvolvimento?
sem pôr em causa esta diferença que é de natureza. A diferença que existe homem e mulher, pessoas, é de natureza. E nunca vai terminar esta diferença. Excelente pergunta. Acho que essa até serve como um tema em si de conversa, mas a importância de nós promovermos a igualdade de gênero é muito evidente no sentido em que, como nação, nós perdemos quando colocamos de lado raparigas e mulheres que poderiam estar a contribuir em grande medida para o desenvolvimento da nossa nação, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Podemos começar esta conversa no seio familiar, por exemplo. Vamos lá considerar uma família que tem 2 filhos, por exemplo, e um casal, uma mãe e um pai. Nesta família existem despesas relacionadas com a própria convivência familiar que garantem o desenvolvimento pessoal, mas da família em si, não é? Desde a subsistência e todos os outros aspectos importantes, como educação, etc, etc. E quando nós, numa família, colocamos todos os encargos relacionados a isto em uma única pessoa, quando seria possível repartir estes encargos entre 2 pessoas, essa única pessoa é que sai sobrecarregada e o desenvolvimento da família em si é que fica afetado. Então, este desequilíbrio começa logo na família e nós já afetamos também a possibilidade da mulher em particular, que seria a pessoa excluída deste processo, de desenvolver e alcançar o seu potencial máximo. E nós depois podemos levar isto para o setor público, para o processo de tomada de decisão. Como costuma-se dizer, 2 cabeças pensam melhor que uma só cabeça. Então, quando nós excluímos a grossa parte, porque, como eu disse anteriormente, mulheres em particular são a maioria da nossa população. Então, quando nós excluímos a maioria da nossa população de contribuir ativamente para o desenvolvimento da nossa nação, nós é que saímos a perder como nação, não é? Isto tem influência tanto a nível econômico, financeiro, tanto a nível desenvolvimento social, porque é um grupo que é menosprezado, para não dizer menos privilegiado, e obviamente que já começam a surgir conflitos quando existe um grupo que não faz parte ou não acede ao leque dos privilégios como um outro grupo acede. E isso já vai criando fissuras a nível social. E nós podíamos muito bem evitar isto se nós integrássemos e garantíssemos que todos pudessem ter acesso aos mesmos canais, às oportunidades, e pudessem todos de forma igualitária contribuir. Então, em última análise, a igualdade de gênero pode nos levar ou leva-nos ao que nós desejamos, que é a prosperidade, uma sociedade muito mais justa, em que todos nós podemos contribuir de certa forma, e o que nós vamos receber é aquilo pelo qual nós trabalhamos, e não o contrário, como a exclusão de um grupo que poderia estar a contribuir de grande forma. Muito bem. Nossa conversa já vai para a reta final, infelizmente. Qual é a importância da comunicação? Estando numa era de comunicação, de conhecimento. Todas são de comunicação, né? Isso. Qual é então a importância do conhecimento como um fator de inclusão da mulher nos processos de tomada de decisão e nesta participação que se pretende numa sociedade de conhecimento? Bom, a importância, de novo, aqui é bastante grande e evidente, porque nós vimos de um processo histórico em que o acesso ao próprio conhecimento foi dividido de uma forma totalmente desigual, e claro que isso justifica o fato de mulheres não terem as mesmas competências em relação aos homens. Mas nós agora estamos numa altura, e isso também explica o porquê de nós defendemos a igualdade de gênero, estamos numa altura em que o desenvolvimento não depende apenas ou maioritariamente da força física, como era no passado. Então, quando era força física, fazia sentido, porque fisicamente homens e mulheres são completamente diferentes, têm capacidades diferentes. Mas hoje, nós estamos numa era em que o exercício intelectual
é que contribui maioritariamente para chegar ao desenvolvimento que nós queremos e à prosperidade que nós queremos. E não tem algo de genético ou relacionado ao sexo que infere diretamente as nossas capacidades de exercício intelectual. Mas, obviamente, como a história se construiu, homens tiveram, desde há muito tempo, mais acesso a espaço de desenvolvimento intelectual se comparados às mulheres. Então, é importante agora que nós possamos garantir que mulheres também tenham acesso a este espaço, desenvolvam as competências necessárias, tenham acesso a conhecimento e informação para que elas possam inserir-se nestes espaços e poder contribuir ativamente, porque isso evita o que nós às vezes ouvimos muitas pessoas já dizerem: mulheres, já vos colocamos aqui, tá bom, então façam lá isto. Eu não vou fazer algo que eu não tenho conhecimento sobre como fazer. Não vamos esperar que tenhamos muitas mulheres engenheiras se nós não estamos a criar oportunidades para que as mulheres aprendam sobre engenharia. Não é possível, não há nenhuma relação direta que pode se fazer em relação a isso. Então, o conhecimento aqui joga um papel bastante importante, porque ele é o princípio para que até os próprios homens possam contribuir. Se o Elton não tiver aprendido sobre engenharia, obviamente que ele não vai poder contribuir neste espaço. Então, o conhecimento é poder, para mim em particular, e se nós queremos empoderar a todos, devemos garantir que o acesso ao conhecimento também se dirija a todos. E, para mim, este é um aspecto bastante importante, e o meu sonho, o meu desejo é que cada vez mais todos, de forma equilibrada, possamos ter acesso a estes espaços, porque o conhecimento nos liberta, é o que nos permite poder tomar decisões informadas e acertadas, primeiro sobre as nossas vidas e depois sobre o que nós queremos para a nossa comunidade e para a nossa nação, no geral. Então, gosto do fato de ter tocado neste assunto, porque para mim é o princípio e é o que garante que nós possamos todos nos empoderar. E aqui também entra o papel da comunicação, só para circundar o que nós tivemos aqui a falar, porque, como eu disse anteriormente, tudo gravita sobre a comunicação. Quando nós permitimos que haja neste espaço mais abertura para que todos falemos sobre isso, tenhamos acesso à informação, todos nós saímos a ganhar e todos nós assim seremos capazes de contribuir de forma mais eficaz neste processo. Excelente. Como é que esta vasta comunidade, os que nos acompanham aqui neste programa, podem saber mais sobre a Hortência Franco, aquilo que se pode ou que se permite apresentar para as pessoas, querem conhecer sobre si, sobre o trabalho que faz, sobre aquilo que tem ensinado, pode nos dar assim dicas, se tiver assim amostra de alguma coisa, protótipo que queira nos mostrar, páginas, plataformas, como é que nós podemos aprender mais sobre a Hortência? Sobre a Hortência em particular, eu tenho as minhas páginas nas redes sociais, que são totalmente abertas, e lá estou como Maceda Wakamaumani, e nos bastidores da nossa conversa vamos já falar um pouco sobre isso. Basicamente, Maceda Wakamaumani é o meu nome tradicional, e como africanista que sou e que se identifica com a filosofia Ubuntu, me identifico mais com esse nome. Então, Maceda Wakamaumani é onde as pessoas publicamente podem ter acesso ao que eu faço e ao que eu tenho interesse que as pessoas também possam fazer, e também através de outras plataformas. Eu agora colaboro na Bigel Moçambique, que é uma organização que está empenhada em trazer a igualdade de gênero através da educação menstrual e a promoção de acesso a alternativas de gestão menstrual, como eu tinha mencionado. E lá também tem conteúdos bastante empoderadores sobre como é que nós podemos começar desde a base este exercício de promover a igualdade de gênero e promover mais autoconhecimento de raparigas e discussões abertas sobre este tema tão importante que está relacionado à saúde menstrual. E tem outras plataformas que inclusive eu posso sugerir para quem tem interesse com ativismo, voluntariado, que são o movimento Ativista Moçambique, que foi onde eu, diga-se de passagem, me lancei
não é? E tive acesso aos fundamentos do ativismo. Tem também o Observatório das Mulheres, que é um espaço excelente para quem está particularmente interessado em conhecer, mas também em contribuir para o empoderamento de mulheres e a promoção dos direitos humanos, em particular das mulheres. Tem várias outras plataformas que eu mencionaria aqui, como a Agenda Youth e outras iniciativas. Eu fiquei bastante feliz em saber que antes dessa sessão esteve aqui a Benil de Mourana, que tem o Coluas, que também para mim é um exemplo específico de como nós podemos nos comprometer a defender os direitos, particularmente das pessoas mais vulneráveis, e considero essas pessoas também bastante expressivas, e são pessoas que também contribuem muito para o meu processo de construção como ativista social e também como líder. Hortência, muito obrigado por nos servir o seu chá, por essas ricas lições de liderança. Desejamos maior sucesso e que continue a impactar muitas vidas nesta sua trajetória de liderança humanitária, liderança transformacional. Esta lição encontram disponível na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende _oficial, na nossa plataforma YouTube, Antônio Sende _LDA, e no nosso aplicativo Elo App, optimizável para plataformas Android. Desta forma terminamos a nossa 9ª edição do podcast. Um abraço de luz e até breve.